Simão, filho de João, tu me amas? Jesus faz essa pergunta 3 vezes ao apóstolo Pedro. O que Jesus quer tirar do coração de Pedro nessa manhã, nesse dia de sexta-feira, e o que Jesus quer falar ao meu e ao teu coração, quando Ele vai nos levando a respostas que Ele mesmo já conhece, mas que para nós ainda não é claro. Quando Deus permite ao homem uma provação onde ele tem que testemunhar o seu amor a Deus, Ele está querendo mostrar para o próprio homem o que ele é, como ele está diante de Deus, quem ele é ao olhar de Deus. Por isso você vai ver os mestres espirituais dizendo muito sobre o conhecimento de si mesmo. Em especial Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Tanto que ela fala sobre esse conhecimento de si mesmo. Porque o homem que não conhece a si mesmo, ele não conhece a Deus. E o efeito de eu me aproximar de Deus é Deus me levar a me conhecer. As minhas misérias, as minhas fraquezas, as minhas qualidades. Aquilo que é virtude, aquilo que é defeito. Então Jesus vai tirando do coração de Pedro, e lembrando aqui o contexto, que é um contexto pós-negação, onde Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, publicamente. E agora Jesus chama ele para uma conversa. E diz que na terceira vez Pedro, ele se entristece com a pergunta de Cristo, porque ele lembra da negação. E ele responde diferente: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Como Cristo se rebaixa ao teu servo. Primeiro, Jesus não olha ali a negação dele, porque ele faz a pergunta e confia a ele algo: apacenta as minhas ovelhas. Vai falar uma vez cordeiro, 2 vezes ovelha, né? Apacenta, cuida. Se você me ama verdadeiramente, o amor que você expressou por palavras, agora eu quero que você testemunhe com a vida. Jesus confia ao príncipe dos apóstolos, os paroquianos, os filhos da igreja que nasceriam, e dá a ele essa carta de confiança. E com nós também a mesma coisa. Comigo, com você. Quando Jesus entra na nossa história, quando a gente permite que o sumo pastor entra na nossa vida, e ele vai nos confiando coisas tão belas, vai nos dando um olhar e um coração de pastor para se compadecer pelas ovelhas. Porque a partir do momento que você é iluminado, meu irmão, a partir do momento que Deus te dá a graça de sair desse matrix, desse mundo de trevas, e perceber as coisas com o olhar agora, a lei de Deus, você vai vendo que naturalmente as pessoas que ainda estão no jogo, no matrix, que ainda não foram iluminados, elas vão se aproximando para pedir conselho, para ouvir você falar daquilo que é a tua experiência com Deus, da tua vida de oração, aonde você frequenta. Naturalmente, isso é uma engrenagem. Se isso não está acontecendo, alguma coisa errada tem. Se a força da tua busca evangélica, ela ainda não, evangélica no sentido dos evangelhos, ela ainda não tem essa força de atração das pessoas mandarem mensagem pedindo oração, te procurarem, é porque a tua luz ainda está muito fraca, apagada. Porque quando Cristo acende uma lâmpada, uma vela, Ele coloca em cima da mesa para iluminar, não deixa debaixo escondida. E o amor a Deus
que Ele mesmo coloca no nosso coração. Ele coloca e nós cultivamos isso para não se apagar. E quando ele vai aumentando, ele vai gerando um desejo insaciável de trabalhar pelo amado. No coração de Pedro havia um desejo insaciável de trabalhar pelo reino de Deus. Por isso, no final, ele vai dizer: quando era novo, fazia o que queria, mas vai chegar um tempo da tua velhice que vão te levar para onde você não quer, Pedro. Falando do martírio, né? Falando da morte. Mas agora Cristo tinha vencido a morte. E Pedro, vendo aquele que venceu a morte, também ele já não teme mais a morte. O medo, o temor fez com que Pedro negasse Cristo publicamente. Agora, pós-ressurreição, vitória de Cristo, da vida sobre a morte, Pedro já não teme mais os olhares humanos. Vem sobre ele e viria depois no Pentecostes uma força sobrenatural, onde essa coluna levantada por Cristo, sustentáculo da verdade da Igreja de Cristo, Papa, Príncipe dos Apóstolos, iria agora até o fim, com coração misericordioso para levantar aqueles que não têm força para ir até o fim, que precisam dessa confirmação, dessa mão forte que vem e sustenta e ampara, e dá palavra de conselho e dá palavra de sabedoria e exorta a pessoa e coloca ela no lugar dela de novo quando a cegueira do mundo, do diabo, das provas vem. É isso que Cristo vai fazendo na alma de Pedro e vai fazendo na alma de todos aqueles que desejam servir o amado. Eu não estou falando aqui de cargo, de ocupar cargo. Eu sou coordenador, eu sou pregador. Não. A autoridade espiritual, se eu não me engano, em grego, autoridade significa vida virtuosa, testemunho de vida. Toda pessoa que ela tem uma entrega, um testemunho de vida, ela tem uma autoridade vinda do céu. Por isso que tem pessoas que têm cargo e não têm autoridade. Porque a autoridade está ligada com a virtude. A autoridade está ligada com a vida que eu levo. As pessoas não respeitam uma pessoa que tem uma vida que mina e que mancha o lugar que ela senta. Às vezes obedece, né? E às vezes tem que obedecer porque está naquele cargo. Agora a autoridade, meu irmão, a pessoa chegar ali e do jeito simples dela, né? É tão lindo isso, quando você está perto de uma pessoa que é de Deus, e ela tem autoridade naquilo que ela fala, na experiência que ela tem com Deus, na experiência de vida, no contato que ela tem com o sobrenatural, naquilo que Deus faz e continua fazendo na vida dela, o ontem, o hoje e o agora dela. São demonstrações da união com Deus, e isso vai fazendo com que quem se aproxima dessa pessoa automaticamente já se coloca numa posição servil de obediência, porque percebe ali uma pessoa com uma estatura maior espiritual. Você se apequena, você se inclina. Aquilo que acontece com o anjo Gabriel diante de Nossa Senhora, ave cheia de graça, ele saúda ela. Por quê? Porque ele encontra alguém ali maior do que ele espiritualmente. Então essa reverência, essa submissão que também existe no mundo oculto das trevas, onde os súditos pedem a bênção ao Pai de Santo, beijam a mão num sinal de reverência, se prostram. Quanto Oxalá no mundo sobrenatural. Imagine você diante de um Padre Pio, de Pietreutina. Imagina você diante de um homem desse, com as mãos enxergadas, ficava 18 horas no confessionário. A reverência, o temor ali de estar diante de um homem tão grande espiritualmente. O Senhor nos dê esse olhar às coisas do alto, a nossa missão. Cada um tem uma missão específica, cada um tem um chamado específico,
E a correspondência a esse chamado não é imitar ninguém, porque cada um tem o seu chamado. Quando eu quero imitar alguém, eu fujo daquilo que Deus me chamou, eu coloco uma veste que não é para mim. Então tem pessoas que vão gostar de você pelo teu jeito. Tem pessoas, mas tem tantas pessoas que fazem meditação, homilia, não sei o que, por que você coloca, né? Porque tem pessoas que vão gostar da minha meditação, daquilo que eu tiro do coração de Deus. E ainda que não atinja o que o Padre Paulo, que o Frei atinge, existem pessoas que se alimentam. E isso basta. Isso basta. Assim tem que ser, meu irmão. Não fique se espelhando e nem se comparando com ninguém, porque isso vai te levar a se diminuir. Quando Pedro é encontrado com a misericórdia de Deus, ele é colocado no lugar dele. E era um lugar muito alto. E assim também nós. Cada um tem o seu lugar. Mas independente se é alto, baixo ou médio, eu tenho que estar no lugar onde Deus quer que eu esteja.